Olá, turma do oitavo ano. Eu sou a professora Fabiana Trigueiro e ministro o componente curricular de língua portuguesa. Em nossa aula 1, vamos estudar as orações e a transitividade verbal. Sujeito: o ser sobre o qual se declara alguma coisa. Predicado: o que se declara sobre o sujeito. Exemplo: os alunos chegaram atrasados novamente. Sujeito: os alunos. Verbo: chegaram. Predicado: chegaram atrasados novamente. Dependendo da posição de seus termos, a oração pode estar na ordem direta. O sujeito aparece antes do predicado. Exemplo: as crianças brincavam despreocupadas. As crianças sujeito brincavam despreocupadas predicado. Na ordem inversa, o sujeito aparece depois do predicado. Exemplo: brincavam despreocupadas as crianças. Brincavam despreocupadas predicado, as crianças sujeito. Sujeito no meio do predicado. Exemplo: despreocupadas, as crianças brincavam. Despreocupadas, predicado, as crianças sujeito brincavam predicado. Os tipos de sujeito. Os sujeitos são classificados em determinado, claro, sujeito simples, formado por um único núcleo. Exemplo: Maria andava na praia, um sujeito responsável pela ação. Sujeito composto, formado por dois ou mais núcleos. Exemplo: Maria, João e Manuel foram fazer compras, três sujeitos que compõem a ação. Sujeito oculto, desinencial, elíptico, implícito, também chamado de sujeito elíptico ou desinencial. O sujeito oculto não aparece declarado na frase, porém, existe uma pessoa que desenvolve a ação. Por exemplo: fui comprar óleo para fritar as batatas. Segundo a conjugação verbal, fica fácil determinar qual pessoa é responsável por aquela ação. Nesse caso, eu fui comprar óleo para fritar as batatas, facilmente identificado pela desinência do verbo. Sujeito indeterminado. Nesse caso, não é possível determinar o sujeito da oração. Ocorre geralmente nas orações que apresentam verbos na terceira pessoa do plural, sem referência ao elemento anterior. Exemplo: fizeram acusações sobre você. Ou nas orações compostas por verbo na terceira pessoa do singular, mais partícula sim, índice de indeterminação do sujeito. Acredita-se na conscientização da população, com verbo no infinitivo pessoal. Exemplo: era penoso estudar todo aquele conteúdo. Sujeito inexistente ou oração sem sujeito. São chamadas de orações sem sujeito, uma vez que não há qualquer elemento ao qual o predicado se refere. Esse tipo de sujeito pode ocorrer nas frases que apresentam verbos impessoais, ou seja, o verbo haver com o significado de existir, acontecer, indicando o tempo passado. Houve muitos comentários. Orações sem sujeito. O verbo ser, fazer, estar, indicando o tempo, horas, datas e etc. e distância. Exemplo: são 3 horas. Ou nas orações que possuem verbos indicativos de fenômenos da natureza: chover, nevar, garoar, entardecer, anoitecer. Chuviscou o dia todo.